Agora, e se eu considerar uma mistura de gases, né? Vou considerar que é uma mistura de gases A, B e C. A pressão que um determinado gás exerce ali dentro, ocupando aquele volume total da mistura e na mesma temperatura da mistura, é a chamada pressão parcial. Pressão parcial de um gás A numa mistura seria a pressão que ele exerceria se tivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura da mistura. Então, traduzindo isso através da expressão matemática, a própria equação de estado, pressão parcial do gás A numa mistura seria a pressão que ele exerceria se tivesse sozinho. Só usa o número de mols dele. Se ele tivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura da mistura. Tá vendo que é a própria equação de estado. Você vai calcular a pressão parcial de um gás, usa só o número de mols dele. E lei de Dalton diz que a pressão total ali dentro do recipiente é igual à soma das pressões parciais dos gases contidos nele, nesse recipiente. Pressão parcial de A mais pressão parcial de B mais pressão parcial de C, no nosso exemplo aqui só os três gases. Mas o que acontece, pessoal, é que nem sempre a questão fornece o volume e a temperatura, o que se torna assim impossível você determinar a pressão parcial dessa maneira, muitas vezes. Então, outro recurso é esse aqui, porque às vezes ele fornece a pressão total e ele fornece a massa de cada gás ou o número de mols de cada gás. Se ele der a massa de cada um, primeira coisa que você vai fazer, achar o número de mols de cada um. Daí você acha o número de mols total. Com isso você consegue achar a fração molar. Quer ver? Dividindo essa equação da pressão parcial pela da pressão total, usando a da mistura toda, número de mols total, olha só, cancela volume, que é igual, pela própria definição. Pressão parcial de um gás numa mistura seria a pressão que ele exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura. E na mesma temperatura da mistura. Então, temperatura cancela, R também. Daí você chega nessa expressão, pressão parcial de A sobre a pressão total é igual a número de mols de A pelo número de mols total, nada mais é do que a fração molar. Fração molar de A, número de mols dele pelo número de mols total, que você vai exercitar lá em soluções, que é muito usado lá em soluções, Fração molar do soluto, fração molar do solvente. Bom, então, isso aqui, fração molar de A. Daí você tem, então, essa expressão. Pressão parcial de A é igual ao produto da pressão total com sua fração molar. Então, se ele der a massa de cada um, acha o número de mols de cada um. Daí você tem o número de mols total. Aí você vai achar a fração molar de cada um. Número de mols do componente dividido pelo número de mols da mistura toda. Todos os componentes. Daí, você tendo a pressão total e a fração molar, daí você consegue determinar a pressão parcial. Tudo bem? Então, é outro recurso. Pressão parcial de um gás A é igual ao produto da pressão total com sua fração molar. E volume parcial de um gás numa mistura? Volume parcial de um gás numa mistura seria o volume que ele deveria ocupar para exercer a pressão total. Olha só. Volume parcial do gás A numa mistura seria o volume que ele deveria ocupar se estivesse sozinho, então só o número de mols dele. Se estivesse sozinho, exercendo a pressão total da mistura. E na mesma temperatura da mistura. Então, cuidado. Você vai determinar a pressão parcial, o volume é o volume total. Você vai determinar volume parcial, a pressão é a pressão total. Tá bom? Pela própria definição. Volume parcial de um gás A numa mistura seria o volume que ele deveria ocupar, se estivesse sozinho, exercendo a pressão total da mistura e na mesma temperatura da mistura. Aqui acontece a mesma coisa, Então,
às vezes não é dada a pressão total, temperatura, às vezes o que ele faz é fornecer a massa de cada gás e o volume total. Então, dividindo a expressão de volume parcial pelo do volume total, que é da mistura toda, né? Daí, então, a pressão é a mesma, R igual, temperatura é a mesma, e aí, volume parcial de A dividido pelo volume total igual a fração molar. Daí, então, volume parcial de A é igual ao produto do volume total com sua fração molar. Então, é a outra saída. Volume parcial de A é igual ao produto do volume total com sua fração molar. E a lei de AMH que diz que a soma dos volumes parciais dá o volume total. Volume total é igual ao volume parcial de A mais volume parcial de B mais volume parcial de C. Tá bom? Então, com isso, agora nós vamos estudar densidade de um gás e velocidade de efusão e de difusão. Tá bom?